Glória a Deus. Boa noite. Vamos ficar todos de pé. Vamos adorar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Foi o que Ele fez. Criou o céu, criou a terra. Adore ao Senhor. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui rendendo graças ao Senhor, te adorando, Pai, com a nossa voz, com o nosso espírito, Pai, e com o nosso corpo também. Estamos aqui junto com os irmãos aqui de Caiçara, Pai, com os irmãos do Caiçara de Baixo também, do Preá. Deus, graças te damos, Senhor, pelo Senhor fazer de todos um só corpo. Adoramos ao Senhor em um só espírito. E a razão de estarmos aqui é te servir, Senhor. Porque, Deus, não há outro maior do que o Senhor. Não há outro, Deus. Não há outro. O Senhor é digno de toda a glória, toda a honra. O Senhor é digno de todo o poder que tem.
O Senhor é digno de toda a santidade. Deus, Senhor, é maior que tudo, Pai. É o Criador de todas as coisas. É o primeiro, Deus, e o último. É o Alfa e o Ômega, Deus. É o princípio e o fim. Deus, não há Deus maior. Te adoramos em o nome de Jesus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Boa noite. Vamos continuar louvando ao Senhor, né? Com muita alegria, orando, né? Em forma de cânticos, louvando ao Senhor. Que nosso louvor possa chegar até os ouvidos do Senhor e que Ele venha se alegrar. Amém? Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças de um passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado foi Cristo na cruz, tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus.
se parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por toda a minha vida, declare: ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e que me leva, aleluia. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença
Amém? Como é bom louvar o Senhor, né? Principalmente com o coral, né? Todo mundo viu. Dona Regina canta demais. Todo mundo, hein? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e eu não paro, eu não desisto. Que? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, o quê? Agora a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? Que te pertence, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? Que te pertence a honra. Só vocês. Mãos é pra dizer que te pertence. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, em nome de Jesus. Amém.
confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Diga isso a ele, assim, ó. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Amém, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Boa noite mais uma vez. Graças e paz. Já ouvimos a palavra de Deus cantada, né? Certo. Agora vamos ouvir a palavra de Deus falar. O tema da mensagem já deve estar aí, né, Débora? Como é o tema da mensagem aí? Vê se todos já viram aí. O preço, né? O preço. Quem nunca já se pegou aí perguntando sobre o preço, né? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Tem pessoas, na verdade, tem pessoas que compram as coisas e não perguntam nem o preço, né? Vai lá e compra, né? Será que tem pessoas assim aqui que nem pergunta, vai lá e quer nem saber do preço, né? E vai e compra, né? Mas
é prudente, né? É prudente você calcular o preço das coisas, né? Tá certo? Calcular o preço. Eu me lembro uma vez que Ritinha e eu, a gente estava no mercantil, aí não tinha o preço das coisas para a gente calcular, né? Não tinha o preço ali. E a Ritinha começou a botar coisa ali dentro do carrinho, né? Supermercado ali, começou a colocar dentro. Aí ela, não, esse negócio está errado. Aí chamou um funcionário lá do mercantil, né? E perguntou o preço. Quanto é o preço desse arroz? Isso aqui, isso aqui. Ô, meu rapaz, tá, isso aqui é tanto, 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 tanto. Ela começou a esvaziar o carrinho de novo. Não tinha preço, ela foi perguntar depois. Eu fiquei verde de vergonha, sabe? Eu fiquei verde de vergonha. Para mim, eu pagava logo, né? Não, vamos pagar esse negócio e vamos embora. Ela, não, peraí. Aí eu todo verde disse assim, não, é porque ela cuida do meu dinheiro, né? Ela tem... Mas é isso mesmo, né? Não estava no caixa ainda, estava dentro do carrinho, né? Aí começou a esvaziar o carrinho. Opa, peraí, não quero não. Mas é verdade, né? É calcular o preço antes de pagar, né? Calcular, saber realmente quanto custa tudo, né? Certo? E eu, pelo menos eu, não tenho dinheiro sobrando. Não tenho. Certo? Trabalho só dá mesmo para pagar as nossas continhas básicas, né? E comer um arrozinho com feijão e ovo, né? Aí dá tranquilo, dá bom. Tá certo? Tá bom. Ainda tem que ser do arroz mais baratinho, que é para ficar tudo, né, dentro dos conformes. Né? Tem que... Não é verdade. Gente, olha, tudo na vida, se precisa fazer o quê, Castro? Calcular o preço, né? Ver o preço. O preço aqui não é, trazendo agora aqui para a lição bíblica, né? O preço não é o que temos que pagar, mas calcular o preço, né? De pagar também. Né? Vamos ler a mensagem aí, para ver o que a mensagem nos diz aí. Lucas 14, né? Já está aí, Débora, tá? Já pode colocar. Não tem o texto? Sim, então já pode colocar. Já está tudo em ordem, minha filha. Está tudo em ordem. Pronto aí? Do 25 ao 33, não é isso? Então eu vou ler aí e vocês me acompanham por aí, tá bom? Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que
virem o que aconteceu, vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados, vai partir para combate com outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Olha o que Jesus, com essa mensagem aqui, eu vejo que Jesus, ele não andou adulando as pessoas para acompanhar ele, para o acompanhar. De jeito nenhum. Ele não era muito de adular as pessoas, de oferecer bênção, prêmio para quem estivesse mais perto, prêmio para quem não faltasse um culto, uma reunião, um sermão. Não, quem não faltar um culto vai ter prêmio, vai ser abençoado. Olha, você pode vir, venham que você vai ser abençoado, né? Muita gente faz esses cultos, né? Não é culto, não é culto. É oferenda de prêmios, né? Porque culto é uma adoração ao Senhor, certo? Culto não é de Deus para nós, não, isso não é culto. Culto é de quem? É de nós para Deus. Então, quando alguém anda oferecendo prêmios, não é um culto, é uma oferenda de prêmios, tá certo? Venham para a oferenda de prêmios. Eu vou orar e vocês vão ser abençoados. Era muito diferente das mensagens de Jesus, muito diferente. Ele disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe. Então o preço aqui quer dizer, não é o que a gente temos que pagar, mas o que nos custa, o que nos custará fazer, se quisermos ser cristãos verdadeiros, ou verdadeiros cristãos, tá certo? Aqui é o que nos custa fazer. E Jesus disse: se você quer ser meu seguidor, então você não pode me amar menos. Você tem que me amar mais do que ama pai, mãe. Então, muita gente aqui começa a ir embora, certo? Muita gente aqui começou a como diz aí a linguagem, né, zarpar, né? Começou a cair fora. Mas pera lá, né? Eu tenho que amar mais a este homem do que amar a minha mãe, o meu pai, os meus filhos. Então, para ser seguidor de Jesus aqui, a condição é essa: é amar Ele acima de tudo. Então, o tema da mensagem aqui é o preço. Calcular o preço de ser um cristão verdadeiro. Tá certo? Nós somos chamados por Jesus a calcular o preço. Antes de você entregar a sua vida a Jesus, você tem que sentar, como Jesus deu aqui o exemplo, né? Se você quer construir uma torre, primeiro você senta e começa a calcular. Quanto custará todo esse material? Todos os tijolos, as madeiras, o cimento,
tá certo? A mão de obra, aí você calcula tudo. Aí você vai ver agora o quanto você tem. Jesus está dizendo, ó, ele calcula tudo e vê quanto tem, para saber se dá para começar e terminar. Tá certo? Então, quando Jesus disse, para ser meu seguidor também, o versículo 33 é assim, ó. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem. O deixar tudo que tem aqui é colocar tudo em menor valor. Colocar tudo em segundo plano. Jesus é prioridade para mim. Jesus é mais que tudo. Tá certo? Essa lição aqui, essa mensagem, eu estou tirando aqui da revista de discipulado. Uma revista nossa que a gente usa aqui para fazer discipulado, né? Antes do batismo, tá certo? Olha só, então nós vamos aproveitar muito aqui. O irmão Francisco, né, que já se batizou domingo, não chegou nessa lição, mas hoje ele vai ouvir aqui essa lição aqui, viu, irmão Francisco? Que faz parte do seu discipulado. Olha só. Deixa eu começar daqui, ó. Poucas são as pessoas que com frequência não se veem forçadas a indagar de si mesma. Quanto me custará isso? Quando compramos uma propriedade, edificamos uma casa, mobiliamos uma sala, formamos planos, mudamos de residência ou educamos os filhos, é sábio e prudente considerar o futuro e calcular os custos. Muitas pessoas evitariam grandes tristezas e tribulações se antes de agir perguntassem qual será o preço. Há um assunto acerca do qual é especialmente importante calcular o preço. Esse assunto é a salvação das nossas almas. Quanto custa ser um crente verdadeiro? Alguém já se fez essa pergunta? Quanto custa ser um crente verdadeiro? Quanto custará de mim ser um crente verdadeiro? Quando você aceitou a Jesus, você confessou com a sua boca e disse, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você calculou o preço ou depois que aceitou, foi começar a entender o que é, o que tem que fazer, né? É por isso que hoje, antes de uma pessoa ser batizada, a gente faz um discipulado. Essa pessoa precisa primeiro calcular o preço, para saber se isso é realmente o que ela quer. Olha, eu conheci não poucas pessoas que aceitaram a Jesus, mas quando perceberam que passou a ser exigido a ter uma vida moderada, né, a ter uma vida de cristão, essa pessoa começaram a fugir, né, da igreja, deixaram de vir, porque era muita exigência, a pessoa não tinha calculado o preço. Teve uma jovem, eu falo isso aqui, eu sempre lembro dessa jovem, que ela chegou para mim e disse, Israel, olha, alguém ali, eu fui num culto, me chamaram para ir, e lá me chamaram, insistiram, perguntando se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que queria, né? Mas aí ele orou para mim e disse, agora você é uma crente. Aí ela disse, não, eu não. Perguntaram a ela se ela queria aceitar Jesus, e ela disse, Jesus eu aceito. Então tá bom, a partir de agora você é uma crente. Aí ela, não, sou não. Ó.
Eu sou católica, eu não sou uma crente. Tá certo? Tá entendendo? Aí eu disse para ela, escute, você não pode, de forma nenhuma, aceitar Jesus sem antes calcular o preço. Jesus diz aqui, ó, tá claro, ninguém pode ser meu seguidor se não estiver pronto a abandonar tudo e me colocar em primeiro plano. Você tem que entender que eu estou acima de tudo. Você tem que me amar mais do que ama pai, mãe, mulher, filhos, filhas, e estar pronto para morrer como eu vou morrer. Aí me acompanha. Pronto, aí você pode me acompanhar, mas sem antes calcular o preço, você não pode ser meu seguidor. Não pode. Jesus diz, eu não aceito. Eu não quero que isso aconteça. Você está entendendo? Nós somos forçados também, exigidos por Deus, a calcular o preço. A calcular o preço. Para tudo no mundo precisamos entender. Afinal de contas, essa é a grande pergunta que se impõe. Por falta de cogitação acerca disso, milhares de pessoas, após terem começado aparentemente bem, desviam-se do caminho que conduz ao céu e perdem-se para sempre no inferno. Em primeiro lugar, cumpre-nos mostrar quanto custa ser um cristão verdadeiro. Ninguém se engane quanto ao sentido das minhas palavras. Não estou examinando quanto custa salvar uma alma cristã. Sei muito bem que isso custa nada menos do que o quê? O sangue do próprio Filho de Deus, que proveu expiação e remiu homens da condenação ao inferno. O preço pago pela nossa redenção foi nada menos do que a morte de Jesus Cristo no Calvário. 1 Coríntios 6,20 diz assim, porque fostes comprado por preço. Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Tudo isso, entretanto, desvia-se inteiramente da nossa questão central. O ponto que estou falando agora e considerando é muito diferente. Falo sobre o que um homem deve estar pronto a abandonar se quiser ser servo. Está em pauta aqui o montante de sacrifício a que um homem precisa submeter-se se realmente tenciona a servir a Cristo. É nesse sentido que levanto a indagação. Qual é o preço? E acredito firmemente que essa indagação é importantíssima. A primeira pergunta, a primeira indagação, justiça própria. É uma coisa que precisamos calcular antes de sermos batizados nas águas. Justiça própria. Antes de mais nada, isso nos custará a nossa justiça própria. Terá de desfazer-se de todo o orgulho, de todos os pensamentos altivos e de toda a presunção acerca de sua própria bondade. Terá de contentar-se em ir para o céu como um pobre pecador, salvo exclusivamente pela graça divina, devendo tudo aos méritos e à retidão de outro. Esse outro nós entendemos bem quem é. Aos méritos e retidão de Jesus. É a única, é o que temos que entender. É o que temos que calcular. Ser salvo, ser um crente verdadeiro me custa a minha justiça própria.
Tá certo? Ou seja, esse orgulho de que eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu faço o que é certo, porque eu mereço, isso aí você já deve entender que tem que deixar de lado. Somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo, pela retidão e pelo sacrifício de outro, não meu, de outro, Jesus Cristo. Isso é o que eu tenho que entender. Tá certo? Tenho que deixar o meu orgulho de lado, me tornar uma pessoa simples, entender que eu sou pequeno, que não sou digno da salvação de Cristo, não sou. Eu posso ser o melhor cantor, o melhor pregador do mundo, eu posso ser o mais rico, a pessoa mais rica do mundo. Não vale nada. Isso não vale nada. Eu tenho que entender que eu sou salvo como um miserável pecador. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. E o pecado afastou todas as pessoas da presença de Deus. Agora Romanos 3, 24. Mas são restituídos, escute isso, mas são restituídos ou trazidos de volta pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não foi nada meu nem nada seu, foi de Jesus. Então eu tenho que entender primeiramente que eu sou salvo pelos méritos de Deus, pelos méritos de Cristo, pela retidão de Cristo. Só isso. E me curvar ante aos pés de Cristo, o meu Salvador, e pedir a Ele perdão pelo meu pecado. Quando eu digo perdão pelo meu pecado, é porque eu falo do pecado original, tá certo? Eu não estou falando do pecado de prostituição, fornicação, mentira, roubo, falso testemunho. Não estou falando desses. Isso que é fruto. É me arrepender primeiramente do meu pecado. Qual é o meu pecado? João 3, 18. Eu vou ler. João 3, 18, escute. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então, o pecado original é não crer em Jesus. Não crer que Jesus é Deus. Certo? Então, o pecado original aqui é você estar afastado de Deus. Você está afastado de Deus porque não crê em Jesus. Então, se você não crê em Jesus, você é um pecador. Você está cometendo o pecado de não crer em Jesus. Você está entendendo? Então, todos os outros frutos do pecado vão aparecer na nossa vida. Todos os outros vão aparecer na nossa vida por conta desse, de não crer em Jesus. Você está entendendo? Então, o mérito todo é de Cristo. Devemos simplesmente nos curvar ante a sua maravilhosa graça, nos curvar diante da sua santidade e pedir perdão pelos nossos pecados. Então, custa ao homem, antes de confessar Jesus, calcular, porque isso vai lhe custar a sua justiça própria. Tá certo? O próximo ponto, o que nos custará deixar o pecado? Aqui já é os frutos, tá certo? Olha só. Em segundo lugar, um homem terá que desistir dos seus pecados.
Ele deverá estar disposto a abandonar cada hábito e prática errada aos olhos de Deus. Aqui já são frutos do pecado. Os hábitos que nos acarreta quando estamos afastados de Deus. Tá certo? Todos esses hábitos, esses maus hábitos. Então temos que desistir de todos eles. Ele levará a estar disposto a abandonar cada hábito e prática errado aos olhos de Deus. Está escrito: lançai de vós todas as vossas transgressões. Põe termo pela justiça aos teus pecados. E em tuas iniquidades cessai de fazer o mal. Você está entendendo? Cessai de fazer o mal. Ou seja, põe termos aos teus pecados. Ou seja, põe limites às tuas transgressões. Põe limites aos frutos do pecado. Põe limite neles. Põe limite. Isso, ou seja, nos custará. Nos custará abandonar os frutos do pecado. Está me entendendo? Ou seja, todo cristão, todo aquele que deseja ingressar no reino de Deus, precisa calcular o preço. Tem pessoas que acham que, por exemplo, dá um exemplo. Eu estava em Maracanaú, eu tinha aproximadamente 18 anos, né? 17 anos, 18 anos por aí. E a minha tia disse, já faz tempo, hein? Já faz tempo, hein? A minha tia disse, Israel, você não quer ir para a minha igreja comigo? Então procura qualquer outra, rapaz. Você não pode ficar sem igreja. Não pode. Aí eu disse, não, tia, tenha calma, né? Deixa rolar. Deixa rolar, deixa comigo, né? Eu estou bem. Entendendo? Mas ela disse, né? Vai, né? Aí muita gente entra na igreja porque pensa assim, ó. O ser humano é um ser religioso, tá certo? É um ser religioso, lógico. É sempre assim. O ser humano, ele nasce, cresce entendendo e é criado diante da religiosidade, então ele pensa, eu preciso de uma igreja. Não, eu tenho que frequentar uma igreja, né? Ou seja, eu tenho que entrar num templo e lá eu tenho que cantar e ouvir a palavra e ir para casa, aí pronto, ganhei o dia. Tá tudo bem. Então é assim que acontecem as coisas. Eu tenho que ir para a igreja, porque eu indo para a igreja, eu estou livre de todo mal, eu vou para o céu, simples assim, eu vou para o céu, e depois eu volto para minha casa e vivo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. É assim, né? A gente precisa de uma religião. É assim que muita gente pensa. Muita gente pensa que a vida cristã é assim. Mas é diferente disso. É completamente diferente disso. A vida cristã é um estilo de vida, é um novo estilo de vida que você tem que entrar nele entendendo e andar de acordo com essa nova vida agora. Jesus tem uma nova vida. É por isso que Jesus, aquela multidão acompanhando Jesus, aí ele se vira para a multidão e diz, ninguém aqui pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama isso, aquilo outro, a sua vida, a sua própria vida, você tem que me amar mais do que tudo. Jesus nunca quis seguidores enganados, iludidos. Não, eu vou arrastar a maior multidão possível de pessoas. Já pensou Jesus dizendo, eu vou tirar todos os discípulos dos fariseus, dos saduceus, dos sumos sacerdotes, eu vou arrastar todo mundo. Eu vou prometer aqui muitas bênçãos e as pessoas gostam mesmo de bênção, né? Então vamos lá, vou arrastar aqui todo mundo, lá vai as pessoas. Com Jesus não. Jesus queria que as pessoas realmente entendessem que
quer seguir a Jesus, você tem que entender qual é o seu papel no reino de Deus. Você tem que entender, nós temos que entender qual é a minha função no reino de Deus. Eu tenho que entender como Jesus quer que eu ande, como Jesus quer que eu viva, como Jesus quer que eu faça meus negócios. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo coração. Olha o que Jesus falou. Ama teu Deus mais que tudo. Você não tem que chegar aqui, dar uma contribuição. Eu já dei minha contribuição no reino de Deus. Eu coloquei ali o meu dízimo, eu coloquei a minha contribuição. Pronto, eu já fiz a minha parte. Quem foi que disse? Jesus quer você em 100%. Jesus quer o teu coração em 100%. Jesus quer a tua vida em 100%. Ele quer que você ande dentro daquilo que ele exige. Aí se você diz assim, não dá para mim, Israel. Aí Jesus diz, sabe o que? Então você não pode ser meu seguidor. Isso é muita exigência. Jesus exige demais, como é que pode? Como é que eu vou amar a Deus mais do que a minha filha? Então Jesus diz, você não pode ser meu seguidor. Porque na vida cristã, muitas vezes você vai ser exigido isso. Muitas vezes a vida vai exigir que você realmente mostre a quem você ama mais. Hein? Aí me faz lembrar aqui de Abraão, né? Quando Deus disse a Abraão, pega o teu filho Isaque, teu único filho. Pega teu filho Isaque e leva e sacrifica-o a mim. Eu acredito que nessa hora Abraão se fez de surdo, de mudo, Isso que sair de fininha. Abraão, é o Senhor, né? Foi o que o Senhor disse mesmo? Foi o que o Senhor disse mesmo, achando que Deus ia mudar de ideia, Eu que estou parafraseando aqui, né? Né? O que o Senhor disse mesmo? Pega o teu filho, teu único filho e sacrifica. Aí Abraão pegou Isaac, colocou em cima do jumentinho, né? Bora, meu filho, o Monte Moriá, não é isso? Monte Moriá. Recebeu esse nome porque diz que Deus proverá, né? Deus proverá, Deus o provedor. E ele levou e colocou Isaac em cima da lenha do sacrifício. Quando ele levantou o cutelo, ao nome, né? Levantou o cutelo aqui, que era a faquinha, o nome era cutelo, né? Então quando ele levantou para sacrificar Isaac, Deus disse, Abraão, não toques no menino, Abraão. Eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho. Não me negaste o teu filho. Ou seja, Abraão foi colocado à prova ali a quem ele ama mais. A quem ele ama mais. Hoje mesmo, eu ia passando ali, com a Ritinha, né? E de repente encontramos alguém, e a Ritinha, olha, essa pessoa está por aqui, tá. E ela, como é que está a vida dela? Tá. Ele abandonou a igreja, tudo. Diz que não conseguiu superar a separação. Não conseguiu, e por isso deixou a igreja, né? Por enquanto. Você está entendendo? Ou seja, ele foi o quê? Colocado à prova a quem ele ama mais. E quem ele amava mais? A esposa. A esposa não pode dar a ele salvação. A esposa ou o marido não pode dar a ela salvação, vida eterna. Só Deus pode. Foi por isso que Jesus disse, quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, não pode ser meu seguidor. Uma hora, gente, as coisas vão acontecer e você vai ter que provar quem você ama mais. Tá certo? Então temos que deixar tudo por amor a Deus. Calcular, né? Agora escute, o terceiro ponto aqui é amor ao fazer. Amor ao fazer.
também custará a um homem o seu amor ao fazer. O crente precisa fazer o esforço e dar-se ao trabalho de ser produtivo se quiser ter uma carreira bem-sucedida em direção ao céu. Provérbios 13:4 diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A pessoa que entra no reino de Deus, que entra para o reino de Deus, escuta, gente, não é entrar para uma religião, é entrar para o reino de Deus. Não confunda o fato de você estar dentro de um templo, dentro de uma construção e achar que isso é o reino de Deus. Não. O reino de Deus é você ter amor ao próximo. O reino de Deus é você louvar a Deus. O reino de Deus é você trabalhar para Jesus, aonde quer que você esteja. Tá certo? Há muita gente confusa dentro da igreja. O reino de Deus é você divulgar a palavra de Deus, é você pregar o evangelho e dizer que o único que salva é Jesus. Quando alguém disser, ei, a tua igreja lá é boa, diga, não, não é. Bom, só Jesus. Tá certo? Bom, só Jesus. Só Jesus é bom. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Só Jesus é bom. E o teu pastor lá é bom? Diga, não. Não, meu pastor não é bom. Só Jesus é bom. Você tem que entrar, a pessoa tem que vir para a igreja entendendo que a prioridade aqui é Jesus. A prioridade é o reino de Deus. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Você que está pronto a dizer, você está pronto a abandonar tudo por Jesus? Você está pronto a colocar Jesus como o centro da sua vida? Você está pronto a servir Jesus? A servir. Amor ao fazer. Então nós somos chamados para quê? Para servir a Jesus. Ele tem que calcular o preço. Se ele tem amor ao trabalhar para Jesus. Próximo aqui. Lhe custará também decidir Deus ou o mundo. Isso aqui para muita gente dói, viu? Para muita gente machuca. Escute. Ser crente, ser um cristão verdadeiro, custará a um homem a aprovação do mundo. Se um crente quiser agradar a Deus, terá de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Disse o Senhor, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vai ter uma hora que alguém vai rejeitar você por você ser cristão. Certo? Vai ter uma hora que ninguém vai querer andar com você porque você não está na farra junto com ele, porque você não está traindo a tua esposa, porque a esposa não está traindo o marido. Porque essa mulher não quer mais se vestir igual a mim, essa minha amiga, ó. Depois que ela foi para a igreja agora, ela colocou uma roupa decente. Eu não estou falando que roupa salva aqui não, mas roupa decente é porque é decência, tá certo? Só isso. Estou dizendo que isso é santidade. Vou botar uma roupa, estou santo. Não, não é isso não. Só estou falando que muita gente, você vai ser rejeitado ou rejeitada, porque você agora é diferente. Porque agora você não faz tudo que a natureza humana lhe propõe a fazer. Você colocou termos aos teus pecados. Você colocou termos, você colocou limite. E as pessoas no mundo não têm limite para pecar. Não tem. Mas você colocou. E por isso,
Você não vai ter a aprovação das pessoas. Tá certo? Não vai ter. Ah, amiga, tu é virgem? Sou. Pois tu é abestada, ó. Tu é muito abestada. Hoje em dia tem mais isso, não, rapaz. Ou seja, você foi desaprovada porque você está fazendo o que é correto. Né? Você está se guardando para o seu esposo está se guardando para você, aí, mas é errado. Mas está escrito em Isaías 5:25. Ai daqueles... Peraí. Ô pastor, rapaz. Não existe mais tipo de pastor. Pastor que sabe das coisas não tem mais. Cinco, 20, ó. Tinha errado por 5. Aí por pouco, né? 5:20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal. Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz. Que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Então, quando você vê a pessoa dizendo, deixa de ser abestado, rapaz, deixa de ser abestada, deixar de fazer essas coisas aqui que é boa, ou seja, está chamando de bom aquilo que é mal. Ai dessa pessoa, viu? Ai desse sujeito. Está escrito, ai daquele que diz que bom, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom. Então, meu irmão e minha irmã, receba essa desaprovação do mundo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando um coleguinha seu, uma coleguinha, um jovem, uma jovem, um marmanjo, ei, cara, vamos sair na noitada, cara, deixa tua mulher lá, diz, né? E vamos, pegar aqui a balada, pega o teu salário aí, ó. É massa não, tu pegar o teu salário e sair. Deixa tua mulher lá com fome, otário. Ó. Não, deixa lá. Teus meninos vão querer pão no outro dia, manda eles ir comprar sem dinheiro, cara, fiado na bodega, ó. Vamos gastar o salário nas noitadas aí com a mulherada, Hein? É massa, doido, ó, é massa. Aí o abestado vai lá, é mesmo, é? É mesmo. Mas aquele que está ciente da vida, ele vai dizer o quê? Ei, cara, está escrito. Ai daquele que chama de bom aquilo que é mal. Hein? Próximo. Jesus diz, ó, perseguiram você? Perseguiram a mim também. Ouviram você? Ouviram a mim também. Tá certo? Olha só. Calcular o preço, gente, reverte-se de tão grande importância para a alma de um homem. Não querem calcular o preço muito dos ouvintes do nosso Senhor. Por não quererem calcular o preço, muito dos ouvintes de nosso Senhor Jesus Cristo retrocederam após algum tempo e o abandonaram e já não andavam com ele. João 6:66. Já não andavam com ele. Quando o negócio começou a ficar mais pesado, quando o negócio começou a ficar mais difícil, quando Jesus começou a colocar termos aos pecados dos homens, as pessoas começaram a abandonar. E está escrito, né? João 6:66. Já começaram a deixar de andar com ele. Começaram a ver, a primeira, né? Muita pessoa vem para a igreja, aceita Jesus com aquela empolgação. Puxa, a mensagem foi boa demais. E eu vi lá que se eu for para a igreja eu vou ser abençoado. Aí de repente quando a mensagem começa a exigir do sujeito, ele começa a ficar triste, ó. Começa a ficar triste. Aí já começa a não andar mais na igreja.
vem na igreja uma vez na semana, aí daqui a pouco em 15 dias, daqui a pouco em mês e mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Israel vai ter ceia de Natal? Vai, eu vou. Ó, ceia de Natal. Só porque tem muita comida aqui, rapaz. E boa, hein? Dica-se de passagem. Muito boa. Quando a princípio viram os seus milagres e ouviram a sua pregação, eles pensaram que o reino de Deus manifestar-se-ia imediatamente e puseram-se ao lado dos seus apóstolos para o que desse e viesse seguindo a Cristo sem pensarem nas consequências. Mas quando descobriram que havia doutrinas difíceis de serem cridas, um trabalho árduo a ser realizado, é porque tem crente que pensa que ser cristão é vir para a igreja, senta numa cadeira e pronto, acabou a história, sabe? Acabou, né? Gente, ser crente é muito bom. Eu vou na igreja, né? Sento na cadeira, ó. Eu chego lá, tem cadeira bem arrumadinha. Ah, o terreno está bem ciscadozinho. Olha, as plantinhas, tudo, ó. Coisa boa, né? Eu vou para casa, pronto, ganhei a noite, tô bem. Gente, tem um trabalho árduo a fazer. Certo? Uma certa pessoa. Vou falar aqui para não cometer o erro, né? O risco de errar. Mas uma pessoa muito importante chegou para Jesus e disse assim: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Né? Enterrar o meu pai. E aí eu te sigo depois. Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Vem tu e me segue. Outro disse: Senhor, para onde o Senhor for eu vou. Onde o Senhor for, eu vou na hora. Aí Jesus vem, vou. Os pássaros dos céus têm ninho para dormir à noitinha, bem no confortozinho. E as raposas têm seus covis, os buracos, né? As cavernas. Mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ora é numa pedra, ora é no chão, ora debaixo de uma moita, passando frio. Hein? Trabalho árduo a fazer. Aí a pessoa pensa, né? Não, ser crente é fácil, é simples, é bom. Jesus chama a calcular o preço. Jesus chama a calcular o preço. Além disso, um tratamento adverso a ser enfrentado. Então o entusiasmo deles esfriou-se inteiramente, mostrando que não tinha a menor substância. Em suma, eles não haviam o quê? Calculado o quê? Eles não tinham calculado o preço. E assim a sua profissão entrou em naufrágio. Olha aqui, vamos ver o que o Evangelho de Lucas registra. Diz-nos ele que de certa feita, grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, aborrecer aqui é amar menos, viu? E ninguém aborrece a seu pai, a mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então ser crente, ser cristão, não é simplesmente participar de uma seita religiosa, de uma organização religiosa, porque seita aqui é organização, de uma organização religiosa. Ser cristão é ter um novo estilo de vida. Na vida, no mundo, na igreja, para com a igreja. Amém? Tudo isso
Por isso aí a importância de calcular o preço. Então, quem quer aceitar Cristo nesta noite? Alguém? Jefferson? O Jefferson, nosso cantor, né? Aqui, o Denilson também, ó. E tá difícil, só tem 2. Eu encontrei 2 aqui, ó. Esse tanto de gente. 3, minha esposa, rapaz. Minha esposa. O irmão Francisco. Começou a levantar. Agora não para mais, meu amigo. Eu quero aceitar Jesus, né? Gente, depois aqui é calcular isso aqui, um tapa na minha cara, cara. A gente precisa entrar no rumo, no eixo, fazer o trabalho de Deus. Hein? Ser cristão é muito mais. Além disso, gente, além de tudo isso, você deve calcular também o que Cristo passou para que nós pudéssemos ter, sabe o quê? Vida eterna com Ele. Tá certo? Vida eterna. Quando essa vida aqui no mundo, quando esse sofrimento aqui no mundo acabar, quando o nosso sopro de vida deixar este corpo, quando a vida deixar este corpo, nós estaremos salvos com Ele. Salvos. Israel, por que você afirma isso? Porque não depende de mim a minha salvação. Não é por causa da minha bondade, não é por causa que eu sou generoso, não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho muito dinheiro. Não é por isso. É pelos méritos de Cristo. A minha salvação depende de outro. Esse outro é Jesus Cristo. Depende da justiça de Jesus Cristo. É por isso que eu digo que quando o meu espírito deixar esse corpo, eu estarei ali, guardado nas mãos de Deus. Estarei ali debaixo do trono de Deus, aguardando os outros meus irmãos que um dia também vai deixar esse corpo e vamos nos encontrar todos lá. E a Bíblia ainda diz mais. Ela diz que seremos ressuscitados. Quem estiver vivo vai ser arrebatado para a glória com Deus. Quem estiver morto vai ser ressuscitado. Escute, não reencarnado, hein? Como muitos dizem. Reencarnação é o espírito migrar de corpo em corpo. Isso não existe, é antibíblico. A Bíblia fala de ressurreição. Jesus não foi reencarnado. Jesus foi ressuscitado. Tá certo? Então vai ser neste mesmo corpo, só que ele glorificado, transformado. Amém? Estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então nos compete, gente, calcular o preço. Calcular o preço. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, a Tua palavra é forte, mas é verdadeira. Eu me lembro agora, Deus, quando Pedro disse: Senhor, o povo está indo embora, a Tua mensagem está muito dura. Aí o Senhor disse para ele: e vocês não vão querer ir com eles? Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Se só em Ti há palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Para onde nós iremos? Não existe outro caminho, Jesus, que seja em momentos de alegria e que seja em momentos de tristeza. Eu quero estar aos Teus pés, Jesus. Seja em momento de rejeição do mundo, ou seja em momento de acolhimento com a igreja, eu quero estar aos Teus pés. Seja
com um corpo saudável, ou seja, na enfermidade, eu quero estar aos teus pés, Jesus. Oh Deus, seja em momento de perseguição, ou em momento, Pai, de companheirismo, de ajuda, eu quero estar aos teus pés. E aquele, Pai, que te confessou, aquele que calculou o preço, está orando também, Pai, desse mesmo jeito, neste mesmo instante. Que o Senhor seja tudo em todos, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. E que ela produza, Pai, o resultado pela qual ela foi mandada, pelo teu Santo Espírito, aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito nos guie, Pai, nos guie nesta vida, na nossa jornada, nos livra do mal, Pai, nos livra das tentações, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e todos digam amém, Jesus. Amém, Jesus. Palmas para Jesus, porque Ele é bom. E eu esqueci aqui de dar boa noite, né, aos irmãos que estão nos vendo pelo Instagram e pelo Facebook também, tá bom? Irmão José, irmã Laís, irmão Marcos Passos e todos os outros que nos assistem aqui da nossa região, né, que sempre está lá, né, no Facebook, no Instagram, tá bom? Curtindo lá, compartilhando. Então que Deus te abençoe também, meus irmãos, em nome de Jesus. Só um minutinho, só um minutinho. Terça-feira tem reunião com as mulheres aqui, né? A mulher que quer aqui aprender, compartilhar aqui com a Ritinha aqui a sua vida, a sua história, né? Pode vir aqui na terça-feira, 7 da noite. Quarta-feira tem reunião interativa, gente. Vem poucas pessoas para a reunião interativa, né? Mas para mim é uma reunião mais importante, porque é onde nós aprendemos aqui, conversamos, compartilhamos aqui a palavra de Deus. A Lena, apresentei a Lena, né, aqui, apresentei. Lena, seja bem-vinda em nome de Jesus, né, estaria a Lena ali pela primeira vez nos visitando aqui, né, primeira vez, né, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? A Ana me deu aqui o papelzinho, porque eu me lembrei, mas esqueci. E quinta-feira tem PG, né, que é encontro de casais, tá bom? Quem não participou e que participar vai gostar. É na casa do Jackson, do DJ aqui, né? DJ, é nosso DJ aqui, tá bom? Ele não mexe em som nenhum, mas é DJ. Ó. DJ e a cidadona, como ele chama, né? Cidadona Regina, tá bom? Então eles convidam todos, né, aí a participar lá, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os casais estão convidados ao PG na casa da Regina. Depois ele manda ali para vocês o endereço online, né? Da casa, não é isso? Manda pelo e-mail de cada um. Tá bom? Acabou de falar, viu? Ei, então é isso aí, tá bom? Então vá lá. Quinta-feira, né? E sexta-feira, futebol na quadra. Que futebol, vocês vai deixar coisa, cara. Não deixa o povo saber que a gente brinca de bola, não. Então é isso, sexta-feira é futebol dos homens ali, tá bom? Quem quiser participar, né? Israel, eu sou canela de pau, não tem problema não. Pode ir. Tá bom? E sábado, descanso, né? Sábado é pizza? Pronto, sábado é pizza, viu, gente? Pode trazer cada uma pizza pra cá que a gente come, não come? Pronto, sábado pizza, viu? E domingo, nosso culto público aqui aberto a todos, né? Tá bom? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Gente, escute, eu falei aqui, ó, às vezes a gente fala essas coisas, deixa até entender que tudo se resume aqui. A nossa vida toda não é aqui. Isso aqui é um pequeno momento que a gente passa junto. O resto da sua vida é servindo ao Senhor, ó, lá fora, no mundo.
É lá que as pessoas precisam de nós. Aqui é só aquele local do exército que você se reúne para aprender as táticas de como agir lá fora. Não é verdade? É só aqui. Como é o nome que chama lá do exército? O local lá? Hã? Não, Jeff, você não existe não. Ah, o quartel-general? É, o quartel-general. Porque ele disse QG, eu lá entendi, sabia o que era, né? Aqui é o quartel-general. Aqui a gente aprende a como lidar lá fora. Amém? A sua vida cristã é lá fora. Certo? Quando surgir propostas, mostre quem você é, né? Um cristão verdadeiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora de verdade. Na minha vida houve uma mudança linda, sem a dor. Eu conheci o verdadeiro amor na minha vida. A minha vida houve uma mudança linda, sem a dor. Eu conheci o verdadeiro amor. E agora se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, o que você faz? Agora se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, eu te garanto que Ele é bom à beça. Hoje eu te amo. Hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, eu te garanto que Ele é bom à beça. E agora se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Agora se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Logo eu estendo a mão. Logo eu estendo a mão. Amém. Boa noite.